O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão, abençoou e depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres que reconhecem que Jesus
mesmo ressuscitado, continua caminhando conosco, nos solidarizando com cada um de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus ressuscitado, de fato, continua conosco, caminhando, solidarizando conosco nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas angústias. Olha que esses dois, não é, Cleofas, aqui é Cleofas, né, e sua esposa Maria, os dois caminhavam de volta para casa, mas aí chateados, tristes, porque a esperança deles era que Jesus os salvasse, não é? Da tirania, daquele poder, que Jesus fosse aquele que seria, vamos dizer assim, não é? O presidente, o governador, que iria realmente restabelecer a sociedade. Mas, meus irmãos, essa tristeza que acomete os discípulos, esta frustração, ela é acalentada quando Jesus vai explicando para eles a Escritura, homens de coração ainda duros, de coração insensíveis, e começa a explicar ali toda a preparação, não é, que fizeram para que Jesus viesse e se entregasse por cada um de nós. E eles ficaram tão extasiados que era comum, não é? O dono da casa é que fazia as honras para o convidado, era o dono da casa que tinha a palavra, que fazia a oração da refeição, mas ali eles ficaram tão admirados com aquela fala de Jesus ali no caminho, que eles falaram assim: olha, moço, é o Senhor então que vai aqui fazer a partilha para nós. O Senhor fala com muita eloquência, o Senhor nos comove, vamos dizer assim, não é? E ali, quando Jesus reparte o pão, é que eles recordam, é que eles percebem, é que eles sentem que aquele era Jesus. E Jesus então desaparece do meio deles. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu fico pensando aqui nas Eucaristias, né? Tantas Eucaristias que nós recebemos, quanta partilha Jesus faz na Santa Missa, e nós ainda nem sempre reconhecemos Jesus ali ao partir o pão. É verdade que nesse tempo de coronavírus, a gente vê essa partilha do pão através, não é, da telinha da televisão ou do WhatsApp, não é verdade? A gente comunga espiritualmente, mas mesmo assim, meus queridos, vendo ali o sacerdote, não é, em persona Christi dizer: eis o meu corpo, tomai e comei, eis o meu sangue, tomai e bebei. E a gente insensível, nós precisamos ser como Cleofas, nós precisamos ser como a sua esposa, ao receber o corpo de Cristo, ao ver o sacerdote ali na pessoa de Jesus Cristo, entregando para nós o seu corpo e o seu sangue, reconhecer que Ele é verdadeiramente aquele que veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar sentido novo à nossa vida. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós infelizmente, eu repito, não estamos podendo, não é, partilhar e participar da Santa Missa por causa deste coronavírus. Mas quando nós voltarmos às celebrações, vamos lembrar dos Emaús, não é? Dos discípulos de Emaús, e vamos reconhecer piamente que Jesus está ali naquele pão sem fermento, que Jesus está ali naquele vinho consagrado, naquele pão consagrado. Olha, meus queridos, uma das formas lindas e bonitas de reconhecer Jesus no pão, de reconhecer no vinho, é a partilha. É na partilha com os menos favorecidos. E nós estamos num tempo forte de solidarizar com aqueles que não estão recebendo, com aqueles que estão sem trabalhar, tirar um pouco de nós e partilhar. Quando nós fazemos isso, tiramos de nós e repartimos com aqueles que menos têm, nós estamos reconhecendo que Jesus ressuscitado caminha conosco e nos encoraja na caminhada. Amém? Que assim seja, meu irmão. Que assim seja, minha irmã. Que assim seja. Amém.